queria falar de um assunto que é muito mencionado na Bíblia, que é o Êxodo, de quando o povo saiu de Israel. E naquele momento, houve muita resistência por parte de Faraó. Você lembra disso? Faraó ali ele usou de várias estratégias para que o povo de Deus ficasse preso, escravizado. O povo de Deus ficou 430 anos ali, ele ficou preso nas mãos do faraó egípcio. Mas Deus envia ali, né, Moisés, para libertar o povo, para resgatar o povo. Então eu queria partilhar com você alguns pontos aqui de como o inimigo quis que o povo ficasse preso ali. E nós sabemos que toda a história do Êxodo ali é uma ilustração, né? Um símbolo. Por exemplo, eu queria agora, você pode expressar e pode falar se quiser, Faraó, por exemplo, ele representa quem ali na ilustração? Alguém gostaria de comentar? Satanás. Satanás escravizando o povo, não é verdade? O povo do Egito, nós poderíamos dizer que era toda a humanidade, ou mais preciso, o povo de Deus, ou nós, indivíduo, como crente, certo? A Canaã, ali, quando o povo ia ser levado, representa o quê? Que nós conhecemos. A nova terra. Justo. Justo, a nova terra. Então a Palestina ali se leva a nova terra. E Moisés. Moisés era um tipo de quem? O grande libertador, representando um tipo de Cristo. É isso que a gente tem em mente. E tendo isso em mente, eu queria partilhar alguns textos sobre esse dia maravilhoso no qual o povo de Israel saiu do Egito para adorar o Senhor no deserto. Eles pediam para o faraó, deixe o povo ir. E nós precisamos ter um encontro com Deus no deserto. Então eu queria partilhar um pouco desse grande dia, que está lá em Êxodo, capítulo 5. Abre a tua Bíblia ali. Assim que você achar, nós vamos orar. Êxodo, capítulo 5. Praticamente nós vamos ficar nesse capítulo de Êxodo. A palavra Êxodo, o que significa? A libertação. Isto, a palavra Êxodo significa saída, né? Então, se você quer sair da cidade para o campo, tem ali a saída urbana, certo? Se você está no campo, quer ir para a cidade, saída rural. Nesse contexto aqui, do Êxodo, era saída da escravidão para a liberdade, ou do conhecido para o desconhecido, né? Mas o povo estava alegre, estava bem, porque sabia que o Deus Todo-Poderoso estava os guiando. Vamos orar nesse momento, mais uma vez, antes de nós lermos o texto? Grandioso Deus, Pai Celestial, nesse momento, mais uma vez, suplicamos a Ti. Permaneça conosco, ó Pai, com Teu poder, nos dando tranquilidade diante da Tua palavra. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Capítulo 5 do Êxodo. Eu vou ler aqui, você pode acompanhar aí. Verso 1 e 2. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo, para que celebre uma festa no deserto. Respondeu Faraó: quem é o Senhor? Para que eu ouça eu a voz e deixe ir Israel? Não conheço, Senhor, nem tampouco deixarei ir
a Israel. Então agora Deus chama Moisés e Arão e foram da presença de Faraó e disseram, olha, assim, assim disse o Senhor, deixa ir o meu povo. O Senhor mandou dizer. E Faraó então diz, quem é o Senhor? Quem é esse? Eu fiquei pensando, estava lendo essa parte ontem, fiquei pensando, será que Faraó, ilustrando aqui, será que o inimigo não conhece quem é Deus? Claro que ele conhece. Mas ele disse, quem é o Senhor? Para que eu deixe o povo ir. Agiu como se Deus fosse, né? E ele diz, eu não conheço o Senhor. E tão pouco não deixarei o povo ir. Ou seja, fique aqui, escravo, né? Então, ele não se submete ao Senhor, ele conhece o Senhor, ele não se sujeita ao Senhor. Nós falamos do grande conflito, né, na lição. Ele não se submete. Esse é o problema ali do inimigo de Deus. Ele não se submete, ele conhece a verdade, ele sabe quem é Deus, mas ele nunca se firmou, diz a Bíblia, né? Na verdade. E no verso 9, ainda do capítulo 5, acompanha aí comigo, o que aconteceu aqui? Faraó não deixou o povo ir, e diz assim, ó, agrave-se o serviço sobre esses homens, para que neles se apliquem e não deem ouvidos à palavra mentirosa. Eu estava lendo e eu fiquei pensando. Ele disse, olha, não vou deixar o povo ir. E tem mais uma coisa. Reforce o serviço sobre esses homens. E agora, se você lê antes, agora você vai buscar, eles vão ter que buscar a palha e vão construir a mesma quantidade de tijolos. Eu estava lendo, estava meditando, estava aplicando o texto. Então o texto, traduzindo agora aqui para o inimigo de Deus, quando você quer tomar uma decisão de sair da escravidão, ou de vencer um pecado, ou de tomar um degrau acima do que você já vive na questão espiritual, diante da luz do texto, vai vir sobre nós opressão, lutas. Porque o faraó egípcio aqui, ele não facilitou, ele agravou o serviço aos homens. Justo. E nós temos vontade, assim, eu creio que você não é diferente de mim. Você tem vontade, talvez, de subir um degrau espiritual, passar pelo processo da santificação. Eu sei que você tem vontade, porque nós somos seres humanos, somos fracos. Mas, quando tomamos uma decisão, vem opressão, vem luta, porque o inimigo agrava. Quantas pessoas que tomaram decisão, às vezes, agora falando dos de fora, que não conhecem a verdade, saindo da escravidão e se batizando, aceitando Cristo como libertador, tomam decisão e marcam até a data, mas entre esse meio tempo dá problemas. A pessoa não consegue concluir aquilo que deseja, porque vem lutas, casais se separam, pessoas perdem o emprego, não é verdade? Outros adquirem enfermidade. Isso tudo o inimigo joga. Nós temos um conflito. Isso tudo vai nos oprimindo para que desistamos do nosso objetivo. Mas o inimigo não para de agir. Ele não para. E ele dá umas de desconhecido. Quem é esse Deus? Mas a boa notícia é que Deus, quando vê que nós não conseguimos nos livrar do nosso pecado, ele se apresenta. No capítulo 6 agora de Êxodo, verso 1. Capítulo 6, verso 1. Disse o Senhor a Moisés, agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora
de sua terra. É como se Deus estivesse dizendo, Faraó, agora, Moisés, agora tu vai ver quem eu sou. E eu vou mostrar agora para Faraó quem eu sou. Né? Então aqui Deus agora se apresenta em resposta de Faraó, que em vez de libertar o povo, oprimiu mais o povo. Mas Deus, vendo a opressão, ele se apresenta. O problema é que, às vezes, nós desistimos antes dele se apresentar. Às vezes, nós tomamos uma decisão na nossa vida de mudar alguns costumes ou hábitos, enfim, e surgem problemas. E quando surgem problemas, nós nos animamos e abandonamos aquilo. Deus estava pronto a se apresentar e mostrar realmente quem é o mais poderoso. E nós conhecemos ali, quando Deus se apresenta, começa a cair o quê? As pragas. As pragas. E Deus agora vai mostrar a pressão ali para o faraó. Para que ele caia em si e deixe ir o povo. E esse fato da libertação aconteceu há 1400, 1500 anos antes de Cristo. E é um fato muito mencionado, como eu falei, em todos os livros da Bíblia. Se você falar, se você analisar, o Êxodo ele é comentado. Ele foi um fato histórico. E o inimigo não para de investir para que o povo fique escravo. E durante a segunda praga, Faraó chama Moisés. Porque a primeira praga, nós sabemos que a água se transforma em sangue, e depois a casa enche de rã. Você lê o relato. E rã por toda parte, no palácio, dentro das casas. E Faraó chama Moisés. No capítulo 8, um pouco mais adiante, capítulo 8, verso... Faraó chama Moisés e diz, olha, tá tudo bem, vocês podem ir. Eu não aguento mais essas rãs. Tá liberado. Vocês podem ir. E ore também por mim. O faraó fala isso. Então Moisés fala, não, tudo bem então, vamos orar para que as rãs cessem. E quando você vai deixar nós ir? O faraó fala no verso 10 aí, capítulo 8. Ele diz assim, ó, ele respondeu, amanhã. Eu fiquei pensando aqui, por que Faraó disse amanhã? Por que não hoje? Por que não agora? Não é verdade? Mas ele disse amanhã. Eu creio que Faraó aqui estava achando algum meio de se livrar-se do problema ali e não deixar o povo ir. Era uma estratégia dele. Amanhã. E eu comecei a aplicar algumas coisas para mim. Lendo isso, algumas coisas para mim. E nós temos toda a vida essa tendência, temos ou não temos? De fazer algum propósito de algumas coisas que vai edificar ou mudar a nossa vida, o nosso jeito de ser, nosso jeito de se vestir, de se alimentar, como foi comentado, de se comportar, algumas decisões, mas às vezes jogamos para frente, não é verdade? Jogamos para frente. Depois do primeiro do ano, eu já fiz muito isso. Não estou dizendo que isso seja errado, você tem que fazer mesmo propósito, né? Pessoas que querem tomar decisões de servir a Cristo, de se batizar também, né? Não conseguem. Adia para frente. Por que não agora? Porque o faraó disse, não, vão agora. Porque ele tinha planos. Ele tinha planos para que o povo ficasse escravo. Esse é o objetivo. Satanás quer que você fique preso, escravo, escravizado.
E nós estamos lutando pelo poder de Cristo para ter uma libertação. Cristo mostrou que ele tem o poder maior. O poder está nas mãos dele. Mas como nós comentamos, ele não invade o teu coração. Ele te chama para a liberdade. Você tem que aceitá-lo. E ele não para por aí. Ele disse amanhã eu deixei. Como de fato, nós leu o texto, passou-se o dia e no dia seguinte ele não deixou. Porque era a estratégia dele. Agora no verso 25, ainda do capítulo 8. Diz assim o texto: chamou o faraó a Moisés e Arão e disse: ide ofereceis sacrifício ao vosso Deus nesta terra. Olha a estratégia dele. Ele disse: não, então, tudo bem então. Vocês podem ir. Oferecer sacrifício ao vosso Deus. Mas aonde? O que diz o texto aí? Verso 25. Chamou o faraó a Moisés e Arão e disse: vocês podem servir ao Senhor, oferecer sacrifício, mas nesta terra. Ou seja, não sai daqui da minha terra. Por quê? Será? Por quê? Porque ali, e olha o que Moisés respondeu. Verso 26. Respondeu Moisés: não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios. Eis que se oferecemos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? Moisés disse: não, aqui não. Eu fico lendo essas coisas assim, não só de Moisés, mas a postura desses homens. Eles não ficaram assim, na dúvida, ajeitando aqui, né? Aí quando eu vejo isso, eu vejo que em mim está faltando muita coisa. E daí não é em mim, né? Porque nós sabemos que não podemos fazer nada sem Cristo. Mas Moisés disse para Faraó: não, de maneira nenhuma. Jamais vamos oferecer sacrifício aqui na tua terra. Deus disse para nós ir num trajeto de 3 dias. É lá. Eu fico pensando que muitas pessoas ainda não tiveram uma libertação completa. E aí nós temos que nos avaliar espiritualmente. Como é que estamos? Talvez estamos servindo a Deus em terra estranha. Não é verdade? Estamos servindo a Deus em terra estranha. Talvez estemos adorando a Deus, mas ouvindo as músicas do Egito. Estamos vestindo as roupas do Egito, né? Nos alimentando com as comidas do Egito. Falando como os egípcios falam. Adorando a Deus. Por isso que muita gente cristão, que se diz cristão, eu estou com Cristo, né? Eu estou com Cristo, né? Cristo está em mim. Mas, às vezes, estão praticando todas essas coisas. Estão adorando a Deus ainda na terra do Egito. E quem quer tomar posição ao lado de Deus tem que ter um rompimento. Não podemos servir a Deus, não podemos ficar aqui e lá. Tem que haver um rompimento dos princípios, como foi comentado aqui sobre palavras, santificam na verdade. Então o que vai me desconectar do mundo, do Egito, é a verdade. Sem ela, não tem como. Então, eu fico notando como o inimigo ele usa de estratégia para que você e eu ficamos escravizados. E não conseguimos nos libertar. Ficamos escravizados.
E ele não para. Quantas investidas, quantas estratégias ele lançou. No verso 28. Agora, um pouquinho para frente. Então disse Faraó: deixar-vos-eis ir, para que ofereçais sacrifício ao Senhor, vosso Deus, no deserto. Somente que saindo não vades muito longe. Por que será? Olha, então tudo bem. E o texto diz que cada investida dele, Faraó, ele ia dizendo que o Deus de Israel então era o verdadeiro e tal. Mas diz o texto que Deus endureceu o coração de Faraó. Mas nós sabemos qual é a ligação nesses textos. É que Faraó, ele próprio endureceu o coração. Então ele se revoltava de novo contra o povo de Deus. Porque ele queria que o povo ficasse sob a sua jurisdição, escravo. E é isso que o inimigo faz agora com nós. Mas, depois aqui ele diz, não, então tá. Vocês pegam então e vão. Pode servir ao Deus de vocês, oferecer sacrifício. Mas olha, então não vai muito longe. É o que eu falei agora há pouco. Quando nós decidimos fazer algo em prol do Evangelho, da verdade de Cristo, não podemos ficar brincando com o perigo do pecado. Vamos bem para longe. Vamos bem para longe para nós não ouvir as músicas, o barulho. E eu penso que Faraó, quando falou isso, ele disse, não vai muito longe, porque quando você sentir saudade, já está de perto. É só dar um pulinho para cá e vocês já estão aqui de novo. Então ele começa a criar estratégia para que eu e você ficamos presos. Então ele dá algumas cordas, mas ele sempre quer estar no domínio. Isso não vai muito longe. Fica por perto. E devemos sair para longe. O mais longe possível do Egito. Das coisas que nos atraem. E queira ou não queira, a Bíblia diz que nós somos desse mundo. Não, nós andamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós não pertencemos ao mundo. Mas queira ou não queira, nós temos um contexto do mundo. Então nós não podemos dizer assim, eu sou o cara, eu não deixo me influenciar por nada. Se eu disser isso, eu já estou mentindo. Porque nós somos fracos, não é verdade? Nós temos os mesmos sentimentos de outras pessoas. Apenas Cristo agora quer formar em mim um caráter e me dar um poder que eu não tenho para vencer as influências. Mas eu ainda estou no processo de santificação. Então vamos para bem longe do Egito. Lá nós não vamos ouvir as músicas, as festas do Egito. Porque se nós ouvir, vai bater saudade no coração e nós vamos querer voltar para lá. Às vezes nós saímos do Egito, mas o Egito não sai do nosso coração. E ele dá mais uma investida aqui no capítulo 10, um pouco para frente aí. Ele não para, irmãos. Ele não para de usando de todas as formas para que o povo fique preso. Verso 8, capítulo 10, diz assim, ó. Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó. E este lhe disse, ide, servi ao Senhor vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Agora ele, novamente, também aceita e diz, olha, vocês podem ir. Tudo bem. Mas Moisés, quem é que vai ir? Você ler o texto ali, o que Moisés disse? Pois é, será que Moisés falou isso? Olha, pois é, não tinha pensado nisso. Será quem é que vai ir? Será que Moisés falou assim? Não.
É como se Moisés dissesse assim, ó, quem é que vai ir? Vai todos. Vai os jovens, se você ler, ele bem assim ele vai dizer, vai os jovens, vai os velhos, vai as nossas crianças, vai tudo. Não vai ficar nada para trás. Bem assim Moisés falou para ele. Aí eu fico analisando, como eu tinha comentado, a decisão de Moisés. A coragem, claro que era o poder do Espírito, mas a coragem que esse homem tinha de decisão. E às vezes a gente fica postergando as coisas. Não, ele era aberto. Disse, não, o Faraó vai tudo. Não vai ficar nada para trás. E o verso 11, vamos pular para frente aí no verso 11. Quando Moisés disse que vai tudo, o Faraó disse assim, ó, não há de ser assim. Olha como é que ele lutou para que o povo ficasse escravo. Não é de ser assim. Ide somente vós, os homens, e servir ao Senhor, pois isso é o que pediste. E os expulsou na presença de Faraó. Então, quando Moisés disse que ia todos, o Faraó disse assim, não é assim não. Vai somente vós, os homens. Será por quê? Claro, será que é porque na época aqui, ó, as mulheres não tinham voz? E as crianças? Será que era isso que o Faraó estava dando moral aos homens? Claro que não. É porque ele sabia que se os homens fossem, eles iam sentir saudade das crianças e da esposa. E eles iam voltar rapidinho. Uma lição para nós isso. Quando você toma decisão em qualquer área da tua vida espiritual, tanto aqueles que estão conhecendo o Evangelho, que querem vir, tanto nós que já conhecemos, mas precisamos ainda subir um degrau a mais, e assim sucessivamente, tentas fazer isso sempre com a harmonia da tua família. Nunca tome uma decisão sozinha. Não, nós sabemos que a salvação é individual. Não estou dizendo que você quer tomar uma decisão ao lado de Deus, você não tem que tomar. Não é isso. Quero dizer que você tem que fazer o máximo possível para estar em harmonia com a tua esposa, com o teu filho, para que todos juntos, agora, sirvam ao Senhor. Mas o inimigo quer o quê? Romper. Às vezes o esposo toma uma decisão, a esposa contraria. Dá problema. Ou vice-versa. Às vezes a esposa quer tomar uma decisão, o esposo também não aceita. Então vai orando, vai ajustando as coisas para que chegue numa harmonia. Porque a estratégia dele é que os homens fossem e batessem a saudade da família e voltassem para a velha escravidão. Isso acontece muito nos nossos dias. Né? Pessoas que estavam bem na igreja, um se desviou e o outro quis seguir. Temos que ter cuidado com isso aí. E o inimigo, ele é astuto. Ele age de todas as formas. E para encerrar a minha meditação essa manhã, capítulo 10, o verso 24. Então o faraó chamou a Moisés, ele disse, ide, servi ao Senhor, fique somente os vossos rebanhos e o vosso gado, e as vossas crianças irão também convosco. Agora ele cede. Diz, não, as crianças vão ir também, junto com os homens, mas o rebanho não. E o gado fique. E Moisés disse, não, senhor. Moisés foi bem firme de novo, se você ler. Ele disse, nada disso. Como é que nós vamos servir o Senhor no deserto sem os nossos sacrifícios? Ele disse, de maneira nenhuma. Pois fique sabendo, faraó, que não vai, se você ler, você vai ver, não vai ficar uma unha. Bem essas palavras Moisés fala. Não vai ficar uma unha para trás. Vai tudo.
E eu fiquei pensando, temos que consagrar ao Senhor os nossos bens. Em tudo aquilo que você tem. Consagre os teus bens ao Senhor. E o Senhor vai te abençoar. O Senhor vai te dar vitória. Então, meus queridos, foi uma meditação curta, mas eu acho que foi de suma importância ali de como o faraó egípcio ali, ilustrando Satanás, agiu para que o povo ficasse escravizado. E nós já temos essa luz de quem Faraó representa hoje, sendo Satanás, o grande inimigo de Deus. E ele usa das mesmas maneiras, talvez em roupagem diferente. Mas se você analisar, ele está o tempo todo querendo te prender. Toda hora. Diz o Espírito de Profecia que ele é um grande... Agora me esqueci da palavra, quem que lembra? Grande estrategista. Para te manter preso. Diz que ele estuda como é que se diz? Ele estuda a genética, por exemplo, do meu avô, porque ele não conhece ele não me conhece, meus sentimentos. Ele estuda lá do meu avô, vê o que o meu avô gostava, o que o meu pai gostava. O meu pai gostava muito de jogo, por exemplo. Vivia nos cassinos jogando e tal. Ele, como eu tenho a genética, ele vai me apresentar coisas dessa área. E vice-versa, assim, as outras coisas. Então, nós temos que crer no grande conflito, é o que foi comentado aqui. Às vezes a gente não crê. Não crê no poder de Cristo nem no grande conflito. Aí nós achamos que tudo é natural. Tudo que segue na nossa vida é natural. Mas não podemos esquecer que há um grande conflito. Então algumas coisas assim o inimigo joga para cima de você, para te prender. Mas também temos que ter em mente que o grande libertador, que é Cristo, ele já venceu. Então ele é o vencedor. Às vezes nós achamos, não consigo me livrar desse pecado, eu acho que não adianta. Não, mas Cristo já venceu por ti. Né? Então essa mensagem foi curta, irmãos, mas eu creio que foi bem objetiva, pelo menos para mim, para nós estar atentos, porque o inimigo quer te enredar em todas essas áreas.